Nunca instale um app de limpeza de celular sem ler os termos de uso. Porque um homem fez isso, e em menos de 10 minutos, o aplicativo não estava limpando fotos duplicadas. Estava apagando as lembranças da cabeça dele. E quando ele percebeu, já era tarde demais. Essa história aconteceu com um cara chamado Rafael, 27 anos, morador de uma cidade pequena no interior. Rafael era daquele tipo de pessoa que vive reclamando que o celular está lento, cheio de fotos, cheio de vídeo, cheio de aplicativo que ele baixa e nunca usa. E como todo mundo que passa por isso, ele fez o que qualquer um faria. Procurou na loja de aplicativos um programa de limpeza. Dessas se prometem apagar arquivo duplicado, cache, lixo de sistema, essas coisas. Achou um chamado Clean Mind, otimize sua memória. Nome estranho, mas ele nem prestou atenção nisso. Baixou, instalou, deu todas as permissões sem ler nada, como a gente faz sempre. E foi aí que tudo começou. O aplicativo pediu acesso à galeria, aos contatos, ao microfone. O mais estranho, pediu uma permissão chamada acesso neural de sincronização. Rafael achou isso esquisito, mas pensou que era só um nome bonito para alguma função boba, tipo sincronizar com a nuvem. Ele aceitou e seguiu em frente. A tela do aplicativo era simples. Um botão grande escrito limpar agora. Ele apertou, e o app começou a escanear o celular dele, mostrando uma barrinha de progresso que ia subindo devagar. 10%. 20%, 35%. Enquanto isso, ele foi fazer outra coisa, largou o celular na mesa e foi tomar um banho. Quando voltou, 15 minutos depois, o aplicativo estava em 60%, mas tinha uma mensagem estranha na tela. Uma frase que não fazia sentido nenhum para um app de limpeza de celular. A mensagem dizia, excluindo arquivos corrompidos da mente. Rafael leu de novo, achando que tinha lido errado, mas não. Estava escrito exatamente isso, excluindo arquivos corrompidos da mente. Ele riu, porque pensou que era só uma tradução ruim. Sabe como é? Muito app chinês ou app feito às pressas tem essas frases toscas, mal traduzidas do inglês. Ele pensou, deve ser um erro de tradução. Quiseram dizer excluindo arquivos corrompidos do celular e saiu errado. Fez sentido para ele, e ele continuou usando o celular normalmente enquanto o app trabalhava no fundo. Só que aí começou a segunda parte dessa história, a parte que ele não esperava. Ele estava mexendo no WhatsApp, conversando com a mãe dele, quando ela mandou uma mensagem perguntando: "Filho, você lembra daquele presente que seu pai te deu no Natal? Onde você guardou?" E Rafael parou. Ele tentou lembrar, e não lembrou de nada. Ele sabia, logicamente, que tinha passado o Natal na casa dos pais, como todo ano. Sabia disso porque era um fato, uma coisa que ele sabia que era verdade. Mas quando ele tentava lembrar de detalhes, de imagens, de como foi aquele dia, não vinha nada. Nenhuma imagem, nenhum som, nenhum cheiro de comida, nada. Era como tentar abrir uma pasta no computador e a pasta estar completamente vazia, só que com o nome escrito nela. Ele respondeu para a mãe: "Não lembro. Mãe, deve ter sido alguma roupa ou algo assim." Só para disfarçar, porque ele ficou com vergonha de admitir que não lembrava de nada daquele dia. Ele colocou o celular de lado e tentou não pensar muito naquilo. Pensou que talvez fosse só cansaço, estresse do trabalho, essas coisas que fazem a gente esquecer detalhes do dia a dia. Mas aí ele olhou para o celular de novo, e o aplicativo de limpeza ainda estava rodando. 68%. Foi nesse momento que um sino tocou na cabeça dele. Uma coincidência muito grande para ser só coincidência. O app disse que estava excluindo arquivos corrompidos da mente bem na hora que ele começou a esquecer coisas. Ele tentou achar lógica nisso, tentou se convencer que era só um susto bobo, mas o corpo dele já estava reagindo diferente. O coração começou a bater mais rápido. As mãos começaram a suar. Ele decidiu testar uma coisa. Pegou o celular e tentou lembrar de outro momento específico. Pensou no aniversário de 25 anos dele, que tinha sido há pouco mais de um ano. Ele lembrou perfeitamente, lembrou dos amigos, lembrou do bolo, lembrou de tudo. Então ele tentou lembrar de um evento mais recente, de uns 3 meses atrás, uma viagem que ele fez para a praia com um amigo. E lembrou disso também, sem problema.
Só que quando ele tentava lembrar de qualquer coisa relacionada ao Natal do ano passado, especificamente esse período, dava um branco total, um vazio. E o mais assustador, não era como esquecer algo aos poucos, tipo quando você esquece o nome de um filme e vai lembrando aos poucos até que lembra. Não, era um vazio limpo, redondo, como se aquele pedaço da vida dele tivesse sido cortado com uma tesoura e removido inteiro. Ele começou a suar frio. Se levantou do sofá e começou a andar de um lado para o outro na sala, tentando pensar direito, tentando entender o que estava acontecendo. Pensou em ligar para alguém e contar, mas quem ia acreditar nele? Quem ia acreditar que um aplicativo de limpeza de celular estava apagando as memórias dele? Ele mesmo mal acreditava e estava vivendo aquilo na pele. Ele tentou lembrar de mais coisas, quase como um teste para confirmar se era mesmo isso que estava acontecendo. Pensou no primeiro dia de trabalho, no emprego atual. Lembrou, detalhe por detalhe, lembrou até da roupa que usou naquele dia. Pensou então numa festa de fim de ano que teve há 2 anos. Lembrou também, sem esforço nenhum. Só que quando voltava para o Natal do ano passado, o vazio continuava lá, do mesmo jeito, redondo e limpo, como um buraco perfeito no meio da própria história. E foi nesse momento que ele reparou em outra coisa. Não era só uma data que estava sumindo. Era como se o buraco estivesse crescendo. Porque agora, além do Natal, ele também não lembrava mais de um jantar de aniversário da irmã dele, que tinha sido só 2 semanas depois do Natal. E ele tinha certeza de que, minutos atrás, ainda lembrava desse jantar. Abriu o aplicativo de novo para ver o progresso. 74%. Rafael tentou fechar o aplicativo, mas não conseguia. O botão de fechar não respondia. Ele tentou apertar o botão de início do celular, tentou voltar para a tela inicial, mas o app continuava lá, na tela, com aquela barra de progresso subindo devagar, implacável. 76%. 78%. Ele começou a entrar em pânico de verdade agora. Tentou desligar o celular apertando o botão de força, segurando por vários segundos. Mas o celular não desligava. A tela continuava ligada, mostrando a barra de progresso subindo, e agora tinha uma nova mensagem. Sincronização em andamento. Não interrompa o processo. E foi nesse momento que ele entendeu que aquilo não era um app comum. Não era só um erro de tradução. Não era só um bug bobo. Alguma coisa estava mesmo apagando as memórias dele, uma por uma, e ele não tinha ideia de como parar aquilo. Ele tentou tirar a bateria do celular, mas era daqueles modelos modernos onde a bateria é selada. Você não consegue tirar assim de qualquer jeito. Tentou colocar o celular dentro de uma panela de metal, lembrando de algo que tinha visto na internet sobre bloquear sinal, achando que talvez isso cortasse a conexão do app com sei lá o que. Não funcionou. A tela continuava acesa, a barra continuava subindo. 82%. Enquanto isso, mais memórias iam sumindo. Ele percebeu que não lembrava mais o nome do professor que ele teve na 8ª série. Um professor que ele sempre citava como o melhor professor que já teve. O nome simplesmente não vinha. Ele tentou lembrar do rosto da primeira namorada dele e conseguia ver só um borrão, como uma foto fora de foco. Cada minuto que passava, um pedaço da vida dele ia embora, silenciosamente, sem dor, sem aviso, só sumindo. 86%. Ele correu até a cozinha, pegando um copo de água gelada, tentando se acalmar, tentando pensar numa solução. Ele pensou em jogar o celular na privada, quebrar ele com um martelo, qualquer coisa para fazer aquilo parar. Foi até o quarto pegar uma ferramenta, mas quando voltou para a sala, viu que já estava em 91%. E foi aí que ele teve uma ideia desesperada. Ele lembrou que tinha visto em algum lugar, não lembrava onde exatamente, e essa ironia não passou despercebida, porque ele estava tentando lembrar de uma informação enquanto suas memórias sumiam, que alguns aplicativos maliciosos param se você reinicia o celular no modo seguro. Ele tentou fazer isso, segurando os botões certos, mas o celular não respondia do jeito normal. Era como se o sistema operacional inteiro já não fosse mais controlado por ele. 93%. Ele começou a chorar, não de dor física, mas de um medo puro, esse medo de perder o controle sobre a própria cabeça. Ele tentou ligar para alguém, para a mãe, para o melhor amigo, mas o aplicativo de telefone não abria mais. Só aquela tela de progresso, cada vez mais alta. 95%.
Nesse ponto, ele já não lembrava o nome do cachorro que teve quando criança. Já não lembrava a cara da avó dele, que tinha morrido há 5 anos e que ele amava muito. Cada memória que sumia deixava um vazio estranho. E o pior é que ele nem sabia identificar exatamente o que tinha sumido, porque a memória de que aquilo existia também ia junto. Era como perder pedaços de um quebra-cabeça e esquecer até que aquele pedaço um dia existiu. 97%. Ele largou o celular no chão, gritando, tentando arrancar os próprios cabelos, tentando fazer qualquer coisa que fizesse aquilo parar. Bateu o celular contra a parede, tentando quebrar a tela. A tela rachou, mas continuou acesa, continuou mostrando o número subindo, 98%. E foi nesse momento, com o celular rachado no chão, a tela piscando por causa dos danos, que apareceu a última notificação. Uma notificação diferente de todas as outras, com letras maiores, como se fosse mensagem final de um processo que já estava quase terminado. A notificação dizia: memórias humanas removidas com sucesso. O sistema operacional está pronto para a reinstalação de fábrica. Rafael olhou para aquela frase sem entender direito o que estava lendo, porque a essa altura ele já não lembrava quase nada da própria vida. Não lembrava o próprio nome completo. Não lembrava onde morava. A única coisa que ainda sentia era um medo enorme, um medo sem nome, sem motivo, só um medo puro e cru tomando conta do corpo dele. 99%. Ele ficou parado, olhando para o teto, tentando entender por que estava sentado no chão da própria casa, sem lembrar como chegou ali, sem lembrar por que estava chorando, sem lembrar nem mesmo o próprio rosto se olhasse num espelho. 100%. A tela do celular apagou e, ao mesmo tempo, alguma coisa dentro da cabeça de Rafael também apagou. Ele ficou sentado ali, com os olhos abertos, respirando, mas sem nenhum pensamento passando pela cabeça, nenhuma lembrança, nenhum medo, nenhum nome, nada. Só um corpo vivo, com uma mente completamente vazia, esperando, sem saber que estava esperando, pronto para ser reescrito do zero, como um celular novo saindo da caixa. Os vizinhos encontraram Rafael 3 dias depois, sentado no mesmo lugar, olhando para o nada, sem responder quando chamavam o nome dele. Levaram ele para o hospital. Os médicos fizeram um monte de exame, mas não encontraram nada de errado fisicamente. O cérebro dele funcionava normal. Os exames de sangue estavam normais, tudo normal. Só que ele não lembrava de absolutamente nada. Não sabia o próprio nome, não reconhecia a própria mãe, não sabia nem como segurar um garfo direito. Era como se um adulto tivesse nascido do zero, com o corpo pronto, mas com a mente completamente em branco. O celular dele nunca foi encontrado. Quando os vizinhos entraram no apartamento, o aparelho tinha sumido. Só ficou uma marca de rachadura na parede, do lugar onde ele bateu o celular, e um cheiro estranho no ar, meio metálico, que ninguém conseguiu explicar. Até hoje, ninguém sabe o que aconteceu com esse aplicativo. Ninguém mais conseguiu achar ele na loja de aplicativos, como se tivesse sido apagado de propósito, depois que fez o que precisava fazer. E o mais assustador de tudo é que, se você procurar bem, tem gente na internet, em fóruns escondidos, comentando sobre um aplicativo parecido, com nomes diferentes, que promete limpar a memória do seu celular. E toda vez que alguém comenta sobre isso, o comentário some depois de alguns dias. Então, da próxima vez que o seu celular pedir para você instalar um app de limpeza, pensa 2 vezes antes de aceitar aquelas permissões estranhas. Porque talvez, só talvez, o que está sendo limpo não seja só o espaço do seu aparelho. Se essa história te deixou com aquele fiozinho na espinha, se inscreve no canal agora, porque tem muito mais histórias como essa te esperando.